Os anjos existem? São eles seres reais? Estas perguntas têm sido feitas por diferentes pessoas em diferentes lugares e em diferentes épocas. Evidentemente, os anjos existem. O que eles são e fazem é mostrado ao longo das Escrituras. Aqui quem vos fala é o evangelista Danilo Zang. Estamos mais uma vez aqui aproveitando esta oportunidade para compartilhar com vocês uma mensagem de edificação, uma reflexão, uma curiosidade à luz da Bíblia Sagrada. E nesta oportunidade queremos aproveitar para trazer um comentário, uma reflexão sobre estes seres magníficos, estes seres extraordinários, estes seres reais que são os anjos, que são muito descritos ao longo das páginas da Bíblia Sagrada. Nos acompanhe até o final deste vídeo e você estará então à luz da Bíblia compreendendo a natureza dos anjos, quem de fato são os anjos, como eles existem, de que maneira foram criados. Mas eu quero antes convidar você, que ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite esta oportunidade. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, que o seu like vai gerar um grande engajamento em nosso canal e desta maneira, esta mensagem ela vai se difundir a um número maior de pessoas e mais pessoas irão compreender as verdades reais da Palavra de Deus. A natureza dos anjos. Os anjos são parte especial da criação de Deus. Conhecê-los e estudar sobre o ministério que Deus lhes confiou a se desincumbirem constitui-se numa fonte de riqueza e de bênção para a vida de todo cristão. Os anjos, eles foram criados. O plano criador levado a efeito por Deus jamais poderá ser compreendido a contento pelo homem. Entre as muitas coisas criadas por Deus, destacam-se os anjos. Sim, os anjos não são eternos como Deus, e nem autoexistentes, mas criados, como criadas foram as demais coisas. Expressões tais como exércitos do céu, soberanias, principados e potestades são expressões figuradas, geralmente aplicadas na Bíblia aos anjos. A Bíblia não dá qualquer resposta definindo quanto ao tempo em que os anjos foram criados. Ele dá a entender apenas que eles foram criados num princípio muito remoto. Quando foi esse princípio, ninguém jamais foi capaz de descobrir. Do meio do redemoinho, pergunta o Senhor a Jó: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e jubilavam todos os filhos de Deus? Que Jeová se refere aqui à criação universal está perfeitamente claro. Portanto, quando ele criou as demais coisas, os anjos já existiam, e estes, ao contemplarem as maravilhas da criação, se rejubilavam. A Bíblia fala dos anjos, indicando-os como uma companhia inumerável, literalmente miríades. Multidões de anjos apareceram na noite do nascimento de Jesus, bradando de alegria face às perspectivas de esperança e de salvação que desciam sobre a terra. Quão vasto é o número deles! Somente o sabe aquele cujo nome é Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Como criaturas de Deus, os anjos não devem ser adorados, pois estão sujeitos ao senhorio de Jesus Cristo. Os anjos são espíritos. A Bíblia designa os anjos como espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. O fato de terem sido criados essencialmente espíritos não nega a possibilidade de sua materialização. Isto é, os anjos podem assumir forma material à semelhança do homem. Deste modo, eles se manifestaram a Abraão, Jacó, Daniel, Elias, Maria, Zacarias e aos pastores de Belém. Falando do estado espiritual dos ressuscitados, Jesus disse que eles serão como os anjos, nem se casam, nem se dão em casamento. Certamente que muitas especulações têm surgido em torno da questão se os anjos se casam ou não, e se não se casam, por que não o fazem? Alguns comentadores erroneamente têm usado Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, para mostrar que os anjos se casam. Segundo eles, os filhos de Deus, mencionados no texto, são os anjos de Deus que, cobiçando a formosura das filhas dos homens, tomaram-na por mulheres. Face à época em que esse fato ocorreu, conforme sugere o texto, a expressão filhos de Deus
alude aos descendentes de Sete, com os quais Deus tinha um concerto, enquanto que filhas dos homens indica os descendentes de Caim, símbolo de desgraça e perdição. Quanto à questão por que os anjos não se casam, uns são da opinião que esses seres não se casam por serem assexuados, isto é, os anjos não possuem sexo. Outros afirmam que os anjos possuem sexo, mas não se casam porque a castidade faz parte da natureza angélica. Particularmente creio que os anjos são assexuados, pois se o sexo tem como finalidade a procriação e o prazer sexual, e se os anjos não procriam e têm todo o seu prazer no serviço de Deus a quem servem, por que careceriam eles de sexo? Assim, a castidade faz parte da natureza angélica. Os anjos são seres inteligentes. Pela sublime tarefa que os anjos desempenham no tempo e no espaço, desde o princípio, e por aquilo que a respeito deles a Bíblia diz, a conclusão a que se chega é que os anjos excedem em muito em conhecimento e em sabedoria os mais brilhantes homens que a história humana já teve. Sem dúvida, os anjos foram criados espíritos inteligentes, cujo conhecimento teve início em sua origem, continuando a se ampliar até os nossos dias. As oportunidades de observação que os anjos têm e as muitas experiências que, nesse sentido, conforme podemos supor, devem ter sido, juntamente com as revelações diretas da parte de Deus, devem ter se adicionado grandemente ao acúmulo de sua inteligência original. Apesar de a Bíblia dizer que os anjos são mais inteligentes que Daniel, eles não são oniscientes. Eles não sabem tudo, não são iguais a Deus em sabedoria. Jesus, particularmente, deu testemunho da limitação do conhecimento dos anjos quando falou que eles ignoravam o dia da vinda do Filho do Homem. Os anjos, sem dúvida, sabem coisa a nosso respeito que desconhecemos. Devido ao fato de serem espíritos auxiliadores, usarão este conhecimento para o nosso bem e nunca para maus propósitos. Numa época em que se pode confiar a tão poucas pessoas informações secretas, é consolador saber que os anjos jamais divulgarão seu notável conhecimento para nos prejudicar. Ao contrário, utilizá-lo-ão para o nosso bem. Os anjos são seres gloriosos. Em razão do que são, fazem e do lugar onde habitam, os anjos são seres dotados de dignidade e glória sobre-humanas. Como seres gloriosos, os anjos fazem parte da manifestação da glória de Deus no decorrer de toda a narrativa bíblica, como por exemplo, no chamamento do profeta Isaías, na visão de Ezequiel e na visão apocalíptica de João. Os anjos são como raios a refletirem a glória e o resplendor do próprio Deus. A Bíblia, em geral, parece sugerir que entre os anjos existem aqueles que detêm maior glória, e isto em face das diferentes classes que, somadas, formam as fileiras angelicais. Espero que esta reflexão sirva a você de um conhecimento mais ampliado no que se refere a estes seres divinos, que assim como o homem, também foram criados pelo nosso Deus, mas foram criados com a finalidade de auxiliarem e de promoverem a salvação daqueles que adoram e servem a Deus. Que Deus abençoe grandemente a tua vida.